voltando ao exemplo que nós falamos, esse não é um exemplo imaginário. As pessoas que trabalham criativas e trabalham em lugares fechados, forçadas a fazerem um serviço totalmente automático, né? Isso corresponde a fatos reais. Milhares de pessoas consomem sua vida trilhando um caminho unilateral, forçando a mente à inatividade, sufocando exigências emotivas e afetivas, reprimindo a criatividade. Uma pena, mas a pessoa precisa do trabalho, então ela se submete. Disso surgem desequilíbrios e distúrbios de várias espécies, cuja natureza e origem a pessoa não compreende. Ela de fato não se dá conta de que sua vida é, na realidade, anormal e pouco saudável do ponto de vista psíquico. Sente-se por vezes insatisfeita, reprimida ou tensa, apresenta distúrbios diversos, dos quais desconhece a causa, pois não percebe que sua mente, sua capacidade de pensamento, suas energias psíquicas estão sufocadas, sendo necessário exteriorizá-las, utilizá-las e canalizá-las. Frequentemente as circunstâncias nos obrigam a uma vida pobre de afetos emocionalmente, descolorida, embora nossa carga emotiva e afetiva seja potente e vital, pronta a expandir-se e a fluir para o exterior, em direção aos outros. Entretanto, tal necessidade de expansão afetiva é, muitas vezes, inconsciente e o indivíduo então não compreende a causa de seu mal-estar, de sua angústia e depressão, não podendo, portanto, resolvê-los. Continua a isolar-se, a reprimir-se afetivamente, aumentando dessa maneira seu sofrimento. Olha que tristeza, o indivíduo, ele acaba não conseguindo pôr para fora suas energias dinâmicas. Ele se reprime, ele se isola, ele se afasta do meio social. Se pelo contrário conseguisse compreender e conhecer a si próprio, tornar consciente suas exigências, poderia mais facilmente solucionar o problema, procurando canalizar suas exuberantes energias afetivas para atividades e obras adequadas a tal finalidade. Como, por exemplo, o indivíduo se dedicar a obras de caridade, né? Visitar orfanatos, visitar creches, visitar asilos, enfim. Segunda causa. As causas internas de não utilização das energias psíquicas são, por outro lado, nossos próprios defeitos de caráter e deficiências, como, por exemplo, a preguiça, a desconfiança, a falta de vontade, o egocentrismo, o não saber adaptar-se ao ambiente, a indecisão, a volubilidade, pessoa volúvel. De fato, no que diz respeito às exigências mentais, um indivíduo com a mente bastante desenvolvida e capaz de pensar de maneira perspicácia, profunda e clara, pode não conseguir usar suas faculdades intelectuais em razão da preguiça que o impede ou lhe dificulta a expressão. E assim sua capacidade mental permanece mera aspiração, simples potencialidade, não produzindo nenhum resultado. A pessoa fica completamente à mercê da inutilidade, né? Uma outra pessoa poderia ter em si latentes tesouros de sentimentos, de devoção, de afeto, mas
voluntariamente negar-se à alegria de expressar essas qualidades por desconfiança, medo e insegurança, então ela reprime. Entretanto, todas essas dificuldades e complicações que constituem obstáculo para um desenvolvimento harmônico e sadio de nossa vida psíquica ocorrem, sobretudo, por ignorância. Como já dissemos antes, o homem ignora não é consciente de ter em si essas energias e exigências. Ele ignora isso aí. Desconhece o grau de desenvolvimento de suas forças psíquicas porque não se analisa. Não toma contato com o seu mundo psíquico, vive na superfície, voltado para o exterior, enquanto dentro de si se agitam e crescem potentes energias que exigem ser utilizadas. Essas potentes energias é que acabam gerando os distúrbios, porque exigem ser utilizadas. Portanto, devemos primeiro nos conhecer, procurar ver claramente dentro de nós mesmos, fazendo um inventário de nossas energias e tendências. Depois, em uma segunda etapa, observar se levamos uma vida harmônica e adaptada às exigências interiores, tentando criar atividades e formas de manifestação nas quais possa ocorrer um sadio e equilibrado uso de todas as nossas energias físicas, emotivas e mentais. O indivíduo, ele quer queira ou não, ele necessita de se autoconhecer. Isso é fundamental. Ele precisa abrir as portas para o autodescobrimento. Do contrário, ele não tem acesso a essas energias. Essas energias se encontram retidas dentro de nós. Nós vamos somente saber disso quando nós começarmos a perceber alguns distúrbios. Por que será que está acontecendo isso? E ainda assim, é difícil a pessoa achar que ela está tendo determinados distúrbios por causa de desgaste de determinadas energias ou de não uso de determinadas energias, que ela desconhece. Muito bem. Terceiro item: conflitos entre energias supraconscientes e forças da personalidade. Veja bem, a um certo ponto do caminho evolutivo do homem, sua natureza lhe é revelada, e ele então colocado diante da realidade espiritual de sua alma, tornando-se consciente de ser uma centelha divina, um eu imortal e imperecível. Contudo, essa revelação não ocorre sempre de maneira simples e fácil, mas frequentemente após um período de crise, de conflito por vezes muito penoso. Isso porque as energias espirituais, para se manifestarem à consciência, devem vencer uma resistência, um diafragma semelhante ao que existe entre o subconsciente e a consciência. Não dá para que a pessoa perceba assim facilmente. De forma alguma. Vai ser custoso. Entende? Ele vai ter que passar por um período de crise, e essa crise pode ser rápida ou demorada. Isto depende do quadro evolutivo da pessoa. Se a pessoa ela já traz um relativo entendimento do mundo espiritual e das partículas que compõem
o seu eu, as energias que ele possui no íntimo do seu ser, ele vai fazer um bom uso dessas energias e não vai sofrer tanto. Mas esse período de crise e de conflito, infelizmente, para todos nós, é penoso. Porque nós ignoramos, nós não trazemos dentro de nós mesmos o despertar da centelha. Nós sabemos que nós trazemos dentro de nós mesmos a centelha divina, que deve ser desabrochada. Por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós trazemos a sua herança, todos nós trazemos os seus atributos, não é? Mas, na verdade, só saber não é suficiente. Só saber não é suficiente. O importante é crer e desenvolver, pôr para fora. Esse pôr para fora exige de cada um de nós muito esforço, muita força de vontade e, acima de tudo, disciplina, disciplina, disciplina. Voltaremos.